E eu acho que isso aumenta o grau de suspeita. Inclusive, nessa nova rodada, já que o bolsonarismo tem uma representatividade social, quer a gente goste disso ou não, inclusive nos meios digitais, esse tema ganhou escala e, por isso, os veículos hegemônicos, com os fact-checkers, né, os que identificam que é ou não fake news, eu vou mostrar já já a gravidade disso, do que é acreditar, credenciar essas agências privadas, muitas delas estrangeiras, para dizer o que é ou não fake news. Eu vou mostrar aqui como muitas vezes elas promovem fake news e qualificam como fake news quem absolutamente não é fake news, nesse caso específico. Perigosíssimo, vou mostrar aqui. A gente mostrou isso ao longo dos últimos dias e eu vou trazer para sua apreciação nesse momento. E, da mesma forma, os outros veículos alternativos também ajudando a consolidar isso. Então a gente tem a imprensa, os velhos meios e os novos meios ajudando, tentando fabricar um consenso, mas um esforço muito grande em que os argumentos tão fracos só levantam mais a suspeita. E aí você vê aqui como é que funciona a esterilização desse debate. A Globo, e a gente sempre tem que olhar quais são as intenções da Globo nas suas decisões editoriais, a Globo vai e coloca o seguinte, né, quando ganha escala mais uma vez esse tipo de cobrança pela impressão do voto, vamos reconhecer em maior medida pelo alcance no debate nas redes sociais, também na sociedade, aí, grupos de WhatsApp, etc., do bolsonarismo, o Globo foi e decretou. No Twitter, tá aqui na tela, ó, publicou em 22 de novembro, 2 dias atrás, o seguinte, ó, Sonar. No Twitter, ataques às urnas eletrônicas, como ataques? Ataques? Enfim, ataques às urnas eletrônicas ficam restritos à base bolsonarista. Cravou. Então é o seguinte, se você questiona o atual processo de votação, que a ciência diz ser inseguro, muito inseguro, processo 100% seguro não há, mas a gente pode minimizar a insegurança. No caso atual, é muito inseguro. Está falando de que fica restrito à base bolsonarista. Como pode ser verdade isso? Se a gente tem uma pessoa, por exemplo, do calibre de Roberto Requião, pautando insistentemente essa questão desde a semana passada. Olha aí, ó. Requião ele fez a pesquisa, inclusive, né? Eu gosto muito do bom humor do senador Roberto Requião. Ele fez uma enquete lá, essa é auditável, hein? Enquete auditável, código aberto. Ele perguntou o seguinte: você defende a modernização da urna eleitoral ou acha que ela é sagrada? E modificá-la é pecado? Aí a primeira opção era, eu sou a favor da modernização. E a segunda opção é, não, sou contra, sou um idiota. Aí você vê, 77% das pessoas votou pela modernização, pela maior segurança, e 23% não teve vergonha de dizer, eu sou idiota. Eu sou contra a impressão do voto. Como se você tem alguém 2 vezes governador do estado, aliás, 3 vezes, por 3 mandatos de governador do estado, do importante estado do Paraná, 2 vezes senador da República, alguém com a história do Requião, ex-prefeito de Curitiba, é uma figura muitas vezes aí até cogitada para a sucessão presidencial, inclusive pelos gringos. Os gringos falam, olha, a única pessoa intolerável que não pode chegar à presidência do Brasil, em hipótese nenhuma, como chama? Telegram vazado ali no Cablegate, né, no vazamento do Wikileaks da diplomacia dos Estados Unidos, falou, não, no ano de 2010, lá, falou, não, Requião, esse aí a gente tem que fazer, né, trabalhar para não deixar chegar sequer a apreciação da soberania popular brasileira, porque esse aí é complicado, ele mexe nas comunicações, ele é populista e tal. Então você vê, como que a Rede Globo pode cravar que só bolsonaristas fazem esse questionamento, se pelo menos o Requião, além, evidentemente, de toda a nossa rede aqui do Expresso, e outras pessoas fazem esse tipo de questionamento também. E pareceu muito interessante que resgataram um pronunciamento antigo já, eu queria ver novos pronunciamentos a esse respeito, do Ciro Gomes. Inclusive o senador Roberto Requião retuitou esse vídeo dele lá em 2002, quando ele disputou a presidência pela segunda vez, ele falando essa questão aí que ele era a favor também da impressão do voto para um controle por amostragem. E como eu falei, aí coisa de 1 a 2 semanas atrás, deu uma entrevista no rádio, renovou esse entendimento e a gente queria que ele desse mais ênfase a isso, porque ele respondeu provocado lá por ouvintes da rádio, né? Mas eu não vi ter uma iniciativa nas suas redes, aí o poder de alcance que ele tem, seus apoiadores, para ajudar a gente a impedir que a Globo falsifique esse debate, dizendo questionar e atender aos ditames da ciência, nesse caso, fica restrito à base bolsonarista. Não seria mais importante do que nunca Ciro Gomes ajudar o senador Roberto Requião a desmentir essa farsa da Rede Globo?
Vamos ver aí, vamos torcer para ele poder fazer isso nos próximos dias e a gente não ter que resgatar vídeos de quase 20 anos atrás para ver o entendimento dele. Vamos ouvir aqui Ciro Gomes em 2002, um pouco mais jovem aí, né? Ora, hoje o que existe de fato, que me deixa inseguro, é que você apertou ali, 23, Ciro, apareceu, confirma, votou. Você nunca mais vai saber se aquele seu voto vai ser contado mesmo ou não. E, mais grave que o brasileiro não sabe, o código-chave da totalização não é guardado pelo tribunal. É guardado pela ABIN, essa agência de espionagem do governo federal, subordinada à hierarquia do presidente da República. Mas aí tem um sistema, aí, desculpa, aí tem um sistema de não, eles não querem deixar os partidos fiscalizar o código-fonte. Nós já pedimos 1000 vezes, eles não deixam. Mas isso vale a pena esclarecer para não ter dúvida sobre isso. Sim, mas nós queremos e o tribunal não dá. Pois é. Então, olha só, aqui, eu já tinha comentado na semana passada, mas é importante ver de novo uma pessoa que é um intelectual, inegavelmente sofisticado, né, muito ligado ao PT, que é o Emir Sader. Ele foi às redes sociais dele na semana passada falar o seguinte, cadê aqui? Eu deixei aberto, opa, tá aqui, ó. Eu tinha mostrado, mas eu vou ver, né, como esse debate está, né, assim, muito mal representado, de uma forma inexplicável. Então, o Emir Sader publicou no dia 17 de novembro o seguinte, ó, as milícias querem o voto impresso para controlar quem obedeceu às ordens deles. E eu venho vendo muita gente, não é só no PT, né, o Emir Sader é uma pessoa ligada ao PT, mas eu venho vendo no PSOL também muita gente falando, não, mas é um perigo o Bolsonaro que é isso, porque ele é ligado às milícias vão controlar quem vota e tal. E aí, o Roberto Requião reagiu aqui falando bobagem. Requião que está muito antenado com esse debate desde sempre, já na qualidade de autor do primeiro projeto de lei que terminou a impressão do voto. Aí você vê como que a gente pode ter um intelectual como Emir Sader sendo anti-intelectual e anti-ciência. Será que ele não está informado? Ele não leu? Ele comenta sem ler o projeto de lei? Porque se você lê o projeto de lei, você sabe que a pessoa não toca o voto, não teria capacidade de levar isso para o miliciano, nem que ela quisesse muito. Já com estudo, piloto, vídeo, mostrando como seria divulgado ali, você vê, foi consenso entre governo e oposição, num ano já ali muito difícil, já com bastante radicalização, que era 2015, ali a véspera do golpe. Como explicar que o Emir Sader venha nesse ano da graça do Senhor de 2020 dizer aqui que o voto ia ficar com o miliciano e tal? É muito esquisito. É um intelectual, não é a tia do WhatsApp que ouviu falar, ou não deveria ser, né? Não deveria ser. É muito suspeito. Vem marcando insistentemente acadêmicos nessa questão. Não estou marcando, marco também o Requião, políticos, mas eu venho marcando acadêmicos, porque a ciência está do nosso lado, de quem questiona a insegurança desse processo eleitoral. E aí, veja você, isso aqui é escandaloso, e é para a gente ver como é perigoso essa questão das redes sociais estadunidenses. Então, Roberto Requião, na semana passada, botou, assim como existem os terraplanistas, também existem os adoradores da urna eletrônica não auditável. E aí o Twitter vai colocar, saiba por que as urnas eletrônicas são seguras. E aí, se você for abrir isso, como eu botei aqui no print, ó, você vai encontrar um release, né, uma peça oficial do TSE, da assessoria de comunicação, replicada na integralidade, sem nenhum questionamento dessa parte interessada, por Estadão, UOL, AP, dizendo que não, é seguro e tal, com essas coisas que não são auditoria, como eu falei. Olha aqui, ó, dizendo, ó, o que você precisa saber? Segundo o TSE e veículos como Estadão, AFP e Nexo, nunca houve comprovação de fraude em urnas eletrônicas. Mas tampouco houve prova de que não haja fraude. A questão é toda essa. Prova não há de nada. A gente quer que tenha. Aí depois, ó, as urnas não possuem conexão com a internet ou via Bluetooth. Isso não garante que ela tenha um defeito, vamos dizer assim, na programação, involuntário ou, na pior hipótese, que haja um vício na programação. Aí depois, de acordo com o TSE, as urnas têm cerca de 30 barreiras tecnológicas para evitar que o sigilo do voto ou o sistema sejam corrompidos. Mais uma vez, isso não resolve o problema de haver um defeito involuntário na programação ou deliberadamente uma manipulação no processamento dos dados. E por último, tentativa de ataque hacker no primeiro turno não comprometeu as eleições, segundo o TSE. Bom, essa história aí do ataque hacker até hoje está muito mal explicada, mas de qualquer forma, isso não, mais uma vez, não resolve o problema. E ver com quem a gente pode contar para pautar isso, para impedir que a Globo falsifique a verdade mais uma vez, infelizmente com a ajuda da imprensa dita alternativa, dizendo que
questionar isso, esposar as críticas feitas pela comunidade acadêmica, é ser bolsonarista. A gente vê a utilidade do bolsonarismo para esse sistema, o controle que os generais têm hoje com a aristocracia do processo eleitoral. Então eu peço sua ajuda, mais uma vez, para a gente poder divulgar essas questões, me ajude a divulgar.